Esse módulo 3.4 é sobre um assunto bastante especial, a camada física do 5G NR. De fato, esse é um assunto bem diferente dos outros assuntos abordados neste curso, mas é fundamental para o entendimento da tecnologia. De fato, uma grande parte da complexidade da tecnologia está na camada física do 5G NR. Por que essa diferença, então? Vamos lembrar como funciona dentro da arquitetura do 5G NR as outras camadas. As camadas superiores, elas usam serviços das camadas inferiores. E as camadas superiores, basicamente elas fazem algum tipo de processamento nos bits, aqueles zeros ou uns que são utilizados para representar a informação em computadores e em redes de comunicações de dados. Já a camada física, ela realiza o papel de transmissão através desse meio sem fio. E para realizar esse papel, então é necessário, na verdade, receber os bits das camadas superiores, fazer ainda algum processamento desses bits, transformá-los então em sinais elétricos. Esses sinais elétricos, então, através de um transmissor, eles são convertidos em ondas de rádio, e são propagados e irradiados de uma antena e propagam até chegar no receptor. Por exemplo, a transmissão pode ser feita de uma GNB, de uma estação rádio base, até um celular, um equipamento de usuário. Ao chegar no receptor, então uma antena de recepção vai capturar essas ondas de rádio que estão no meio sem fio, e vai transformar então em sinais elétricos que vão ser processados e também vai tentar se reconstituir os bits, recuperar os bits que tinham sido transmitidos. E aí, finalmente, então, é realizada a comunicação, o transporte de dados entre um transmissor e um receptor em cima do meio de transmissão sem fio. Vamos mostrar aqui um exemplo bem simples, de como a camada física funciona. Imagine, por exemplo, que queira se transmitir os bits que são representados acima. Esses uns e zeros é aquela mensagem que se gostaria de transmitir em cima do meio sem fio. Um processamento típico feito na camada física é a adição de mais bits. Isso é feito para aumentar a robustez da transmissão. Sem esse aumento de robustez, a transmissão ela é não confiável. A gente vai chegar mais à frente e vai entender um pouco como funciona isso. É a chamada codificação de canal. Um outro tipo de processamento tipicamente feito dentro da camada física é o embaralhamento dos bits. Isso também é feito para aumentar a robustez e para que os erros não ocorram todos concentrados no mesmo lugar. Isto, combinado com a codificação de canal, gera uma transmissão mais robusta. Uma vez, então, que os bits são processados, muitas vezes é necessário separá-los em grupos e esses grupos, então, são mapeados para sinais elétricos. Esse é um processo chamado de modulação. Então, a gente vai ter a representação desses zeros e uns e eles vão então ser representados como sinais elétricos, como essas ondas que são mostradas aqui. Essas ondas elas são multiplexadas, ou seja, elas são colocadas todas juntas para transmissão através de um transmissor de radiofrequência, que vai estar então conectado a alguma antena. No caso de 5G NR, muitas vezes se utilizam muitas antenas de transmissão. Então, esse transmissor de radiofrequência, bem como o sistema de antenas, é bastante complexo, como a gente falou anteriormente, quando a gente estava descrevendo os diversos tipos de GNB. Essas ondas, então, que são transmitidas pelos transmissores, elas vão seguir diversos caminhos de propagação, eventualmente, por exemplo, realizando reflexões ou difração, que é basicamente quando uma onda ela vem ao entorno de uma quina. Então, existem diversos caminhos de propagação e elas vão chegar no lado do receptor. As antenas do receptor vão capturar essas ondas de rádio e vai ser feito, então, o processamento de radiofrequência na recepção, onde vai se tentar, então, obter as ondas que foram transmitidas. As ondas que foram transmitidas lá atrás, elas vão chegar com uma determinada redução do seu nível de potência, bem como pode ter ruído e interferência, que eles afetam, então, como essas ondas são percebidas pelo receptor. E muito, então, das técnicas que são utilizadas de transmissão e recepção, elas são exatamente para combater esses efeitos, por exemplo, para ter mais robustez em relação à interferência, e também para haver uma transmissão confiável mesmo na presença de ruído e mesmo com um nível de potência extremamente baixo. Essa chamada sensibilidade do receptor é o quanto que o receptor
é capaz de trabalhar com um nível de potência bem baixo, né? Então, por exemplo, uma estação rádio base, ela transmite com potência relativamente alta e o aparelho celular, quanto mais longe estiver da estação rádio base, menor será a potência, né? Até um determinado ponto ainda será possível, então, realizar essa recepção, tá? Dentro do processamento, então vai tentar recuperar aqueles bits, né, que foram representados por cada um desses sinais elétricos, né, e eles vão ser colocados de volta, então, na sequência correta, vão ser, por exemplo, desembaralhados, vai ser removida, né, todos os bits que foram adicionados, e em caso de uma transmissão com sucesso e uma recepção com sucesso, né, então os mesmos bits que foram transmitidos vão ser então encaminhados às camadas superiores no lado da recepção. Tá? Isso é uma versão bastante simplificada do funcionamento, mas para você entender que o processamento de camada física envolve uma série de passos de processamento. Tá?